E aí, você tá pensando em fazer um bolo colorido com 2, 3, que tal 6 cores em um bolo só? Então assiste o vídeo até o final, que aqui eu te mostro como que eu fiz um bolo bem colorido na minha confeitaria em casa. Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um bolo com o tema arco-íris. Sim, um bolo bem colorido com 6 cores diferentes e que ficou uma gracinha. Então assiste o vídeo até o final, já deixa um like pra gente, comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Então vamos iniciar para fazer esse bolo. Primeiro eu vou cortar os discos, né? Vou medir certinho o tamanho da minha forma para cortar os discos certinho. O vídeo ele vai ficar com essa claridade por conta do sol. O sol tava batendo na minha janela e eu não consegui colocar numa posição que ficasse bacana para vocês verem direitinho. Mas vai dar para ver perfeitamente o processo, só vai ficar mesmo que esse esbranquiçado nas laterais. Vou recortar os discos de isopor. Para esse bolo eu vou cortar 2, porque esse bolo ele é um pouquinho pesado e ele é alto. Então eu gosto de deixar mais reforçado. Quando eu preciso de reforçar um pouco mais, eu colo 2 isopores, que é essas bandejinhas. Vou recortar a segunda, eu já tinha feito a marcação ali. E eu vou colar uma na outra. Eu colo com fita adesiva mesmo. Elas vão ficar unidas, não se separam. Você coloca bastante fita ali e depois coloca no bolo. Ele dá uma estrutura um pouquinho mais firme, porque o meu pratinho ele também é firme, mas por conta desse bolo ser um pouquinho mais alto e quem vai transportar é o cliente, então para não correr nenhum risco eu gosto sempre de reforçar. Para colocar a fita também não tem segredo. Eu vou colocando nas bordas, coloco no meio também. E depois eu vou grudar a bandejinha uma na outra. Bem simples e bem rapidinho, tá vendo? Só dobrar mesmo, eu gosto de usar essa fita, porque ela segura muito bem. Tem os durex transparentes, mas eu gosto muito de usar essa fita também. Coloco certinho e agora é só encaixar no nosso bolo. Para colar o isopor no bolo, eu já utilizo o recheio mesmo, o próprio recheio do meu bolo. Como ele é de 2 amores, eu vou passar o recheio de ninho na minha base de isopor e depois eu vou entrar em contato com o bolo, né? É só encostar ali, dar uma pressãozinha e tá tudo certo. E depois disso também é só você colar as fitas na parte de baixo que você vai ainda grudar esse isopor na bandejinha de levar o bolo mesmo, né? Na bandejinha descartável, que ela também é de isopor e ela é um pouquinho mais grossa, pra ficar tudo muito firme. Que é o que eu vou fazer agora, né? Ali eu tava já arrumando a caixa e pegando a bandejinha que eu deixei dentro, porque quando eu tenho pedido, eu gosto de deixar tudo separado. Eu já deixo a caixa montada, já deixo a base que eu vou usar tudo dentro, a forma de isopor, tudo eu deixo lá dentro pra mim saber que é de determinado pedido. Porque quando eu tenho mais de uma encomenda num dia, deixando dessa forma eu já sei tudo organizado e que tem a quantidade certinha. Quando é brigadeiro da mesma forma, eu deixo as caixas montadas, a cor das bandejinhas, né, das forminhas de brigadeiro, deixo tudo separadinho, já pra ter uma organização melhor. Aqui eu já fiz o processo que eu falei anteriormente, vou levantando ali só pra dar uma altura certinha pra eu poder virar. Vou desenformar o meu bolo agora. E eu sempre coloco esse saquinho, tá vendo? Que ele facilita muito na hora de retirar o bolo daí de dentro. Você pode fazer a montagem do bolo sem, porém na hora que você for retirar, possa ser que você tenha trabalho. E também não é bacana deixar o bolo exposto na geladeira para não entrar em contato ali com a geladeira e ficar com aquele gostinho, sabe, de geladeira. Então eu opto por fazer sempre dessa forma, colocando esse saquinho plástico. Vou dar uma limpadinha nesses farelinhos, porque sempre sai um farelinho ou outro ali, porque quando a gente tira o saquinho, automaticamente ele tá coladinho no bolo, ele sai mesmo esses farelos, é super normal. Vou só limpar para não ficar aparente na minha decoração, e agora a gente vai seguir fazendo a decoração desse bolo. Para fazer essa decoração, eu vou utilizar 6 cores diferentes. Então, para adiantar, eu já fui colocando ali embaixo uma quantidade pequena. Como são 6 cores, eu não preciso fazer exageradamente uma quantidade de chantilly com determinada cor, porque eu vou precisar mesmo só para fazer uma volta que nem eu tô fazendo agora. Então, eu preciso de um pouquinho de cada chantilly, de cada cor no caso. Então, para fazer esse degradê, o que eu faço? Primeiro, eu coloco a primeira cor, deixo um espaço. Venho para a segunda cor e deixo mais um espaço. Sempre tem que deixar esse espaço, porque quando a gente vir com a espátula, a gente vai vir preenchendo. Como o bolo é colorido, dessa forma eu vou fazer diferente. Eu já vou vir com a espátula de textura, porque esse bolo eu não posso ficar trabalhando muito nele, porque senão essas cores vão se misturar. Então, se eu quero ali um degradê de tons de cores diferente pra ficar bacana e essas cores ficarem certinho do mesmo tamanho, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso ficar trabalhando muito no alisamento desse bolo.
Por isso eu opto sempre por fazer dessa forma. Eu conseguiria colocar mais cores nesse bolo, mas ficaria muito exagerado, então eu achei que a quantidade de cor foi ideal e foi o suficiente ali para combinar com o tema da festa. E então eu mantive só essas 6 cores mesmo. Eu coloquei um roxo clarinho, um azul clarinho, um verde clarinho, coloquei o amarelo, eu puxei ali um tom de laranja e finalizei com rosa. Como é um bolo para menina, e a festa dela era mais puxado pro rosa, pro roxo, então não quis colocar muitas cores mais azul, mais verde, eu optei por fazer mais dessa cor mesmo. O meu chantilly, ele tá um pouquinho poroso ali, mas não tem problema. Pode seguir fazendo o alisamento normal, pode ver que eu já tô com a espátula de textura. A única diferença é que eu sempre vou e molho um pouquinho a minha espátula. Tá vendo? Eu fui ali, dei uma molhadinha e eu venho passando novamente. Tá vendo que esses porinhos ele fecha? Vou fazer novamente. É que não tem como eu mostrar pra vocês na hora que eu molho e volto, porque tem que ser bem rapidinho mesmo. Até porque nesse dia tava muito sol e o sol tava batendo bem de frente com o meu bolo, então não é bacana. Quanto mais tempo eu deixar ali, mais poroso ele vai ficar. Uma outra opção também que a gente teria era borrifar uma água com borrifadorzinho, poderia ser aquele borrifador que a gente usa para colocar glitter, para borrifar no nosso bolo com uma água geladinha, porque aí quando a gente passasse a espátula ele viria fechando os porinhos também. Porém, eu ia utilizar a minha bombinha no final para poder colocar glitter. Então, não podia colocar líquido nela, que senão o glitter ia grudar, não ia soltar, ia ficar a maior bagunça, não ia dar certo para mim fazer o último processo nesse bolo. Então, eu optei por fazer dessa forma, ir molhando a espátula. Pode ver que ele ficou lisinho e ficou perfeito, e as cores estão bem divididas ali. É que por enquanto o sol tá batendo, não vai dar pra ver perfeitamente, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, antes da gente finalizar esse vídeo. Vou finalizar a parte de cima. Uma coisa que é bem interessante, e eu tô deixando muito pra fazer depois, é o topo. O ideal é que você faça o topo primeiro, porque vamos supor que você acabe borrando ali a lateral. Você vai ter um trabalho maior, porque esse bolo, ele é colorido. Se fosse um bolo de uma cor só, tudo bem, não teria tanto trabalho assim. Mas como é um bolo colorido, eu aconselho fazer o topo primeiro. Primeiro você alisa, tira o excesso, deixa tudo bonitinho. E deixa pra fazer só o acabamento final, quando você vir alisando toda a lateral. Aqui eu fiz o inverso, mas se você estiver fazendo agora um bolo dessa forma, com mais de uma cor, eu acho que o ideal é fazer primeiro o topo e depois vir fazendo as laterais, pra você não ter dificuldade. Vou finalizar ali o meu topo com todo cuidado. Mas se vocês observarem bem, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de alisar esse topo, porque o meu chantilly ele já tá poroso. Então, para facilitar a minha vida e fechar esses porozinhos, o que eu faço? Eu derramo um pouquinho do chantilly, do próprio chantilly mesmo, só que líquido, para ele vir fechando. Pode ver que dá super certo. É como se fosse o mesmo aspecto que estava nas laterais e a gente solucionou da mesma forma que a gente fez nas laterais também, colocando o líquido em cima. Como eu tô mexendo com várias cores embaixo, eu não podia vir com chantilly líquido ali, porque ele é branquinho e me daria um pouco mais de trabalho. Por isso é mais fácil você borrifar uma aguinha gelada. Como era no topo e não teria problema, porque essa cor, esse tomzinho de branco, ele iria se misturar quando eu fosse passando a espátula, então optei por fazer dessa forma, para deixar o meu topo bem lisinho e dá super certo, gente, não precisa ficar com medo. É mais fácil ainda se o bolo for todo de uma cor só, porque você pode fazer isso em cima e deixar escorrer para as laterais, não tem problema, e vir passando a espátula também. Dá super certo, eu já fiz dessa forma também e deu super certo. Pode ver que já tá ficando lisinho o topo. Ele tá esse poroso porque o dia tava bem quente. E é que nem eu falei, como eu fui fazendo todas as cores, eu fui deixando esse chantilly de lado e não tem jeito, né? Se você não trabalhar bem o chantilly, ele fica porosinho. Então, como eu só coloquei na manga de confeitar ali, fui fazendo e tudo mais, não tem jeito, ele vai ficando poroso mesmo. Mas eu já adianto aqui que no final dá tudo certo. Só é mais trabalhoso, mas no fim dá tudo certo. E ali pode ver que as divisórias não ficaram perfeitas. Eu não queria mexer na quantidade de chantilly que tinha na lateral. Então por isso eu tava com medo de alisar muito o meu topo e diminuir a quantidade do rosa de cima. Isso não aconteceu, ficou ali do mesmo tamanho. Eu fui dando... Tento um pouco mais de trabalho, né? Mas eu fui com todo cuidado e foi dando super certo, ó. Pode ver que eu tento mexer nas quinas ali sem afundar, pra não danificar mesmo. E está finalizada a parte de cima. Só que eu não sou muito fã desse topo liso, então eu sempre gosto de fazer alguma coisa ali em cima. Normalmente eu venho com uma colherzinha
E vou fazendo esse trabalho que é bem simples e fica muito bonitinho. Normalmente, na maioria dos meus bolos eu faço dessa forma, né? Às vezes, quando o cliente quer totalmente liso, eu deixo, mas quando ele não opina, né, pela forma da decoração, eu sempre gosto de fazer dessa forma. A luz do sol ainda tá atrapalhando um pouquinho, mas daqui a pouquinho eu vou colocar o bolo ali na lateral, vou só finalizar de limpar ele e vocês vão conseguir ver como que ficou bonitinho esses tons de cores misturadinho aí, né? No caso, formando um arco-íris. Para fazer a limpeza desse bolo, tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Porque, como eu falei, a gente está trabalhando com 6 cores diferentes. Então, você tem que tomar muito cuidado, principalmente para não borrar esse bolo em cima. Porque se você for repor essas cores, vai ser um pouco mais complicado. Até porque a gente já finalizou, tá tudo bonitinho. Então, todo o trabalho que a gente tem que refazer dá um pouco mais de trabalho. Então, não é legal. Mas também porque esse bolo tem 6 cores diferentes. Se você misturar ali uma cor na outra, quando você passar a espátula, ele automaticamente vai se misturar. Essas partes que estão divididas, quanto mais você passar a espátula, mais elas vão se misturar, elas vão entrar uma na outra e esse chantilly vai ficar muito fino ali. Pode ser que a sua espátula já chegue na massa, então não é bacana, né? O quanto você puder evitar de danificar essa decoração para não vir novamente com a espátula é o ideal e é bacana. Vou limpar ali a nossa bancada pra já finalizar esse bolo. Vou passar um glitter. Eu acabei não filmando a parte que eu coloco o glitter, porque foi muito rápido, não deu mesmo pra filmar. E ele fica assim, falta só mesmo o topo. Não tá dando pra ver perfeitamente, mas eu borrifei bastante glitter e ele ficou muito brilhosinho. É porque realmente nessa filmagem o sol tá atrapalhando bastante na visão ali pra ver perfeitamente o trabalho desse bolo. Como estava bem corrido, eu acabei não conseguindo dar uma olhadinha ali na câmera para ver se estava filmando bacana. Fui só fazendo mesmo o trabalho para poder finalizar e entregar o pedido da cliente. Esse topo foi eu mesmo quem fiz. A cliente, ela me pediu com o tema da festa, né? E ela me falou que seria tudo muito colorido na festa. Até a roupinha da filha dela também era bem coloridinha. Então, eu pensei ali, procurei alguns personagens do desenho, procurei um arco-íris também bem bonito. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que eu finalizei esse bolo com esse topo todo detalhado. Mas se você já chegou até aqui, deixa um like pra gente, comenta aqui embaixo se você achou difícil, se você achou simples, se você já fez algum modelinho de bolo parecido. E não se esquece também de se inscrever no nosso canal, mas comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Então vamos para os últimos detalhes que a gente já tá finalizando. E prontinho, ele ficou assim. Olha só essas cores, como ficou uma graça. Agora sim dá pra ver mais ou menos o brilho. O reflexo ainda tá batendo bastante por causa do sol, mas dá pra vocês terem uma ideia ali de como ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!